Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Meu nome é Ângela Guerra e mais uma vez estamos aqui para um estudo do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Neste mês, o grupo Aulas da Vida está tratando o tema Nascer de Novo. E hoje, especialmente, nós vamos refletir, buscar a fundamentação na doutrina espírita, não é? Nas obras de Allan Kardec, sobre a reencarnação. O tema de hoje é: a reencarnação é um castigo? O que vocês acham sobre isso? Tem uma frase que eu vou dizer agora logo no início, e depois nós vamos saber de onde ela vem. Reencarnação, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Daqui a pouco vamos ver onde está escrito isto. Há uma frase na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, nós vamos encontrá-la, é um versículo, né? Versículo 10 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, onde Paulo diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem e o mal. Por quê? Porque todos nós devemos comparecer ante ao tribunal do Cristo. E é muito interessante quando ele diz assim: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Ele pergunta isto aos coríntios e fala: por meio do corpo, ou seja, nós que estamos aqui encarnados no plano físico. E o que acontece é que essa frase me lembra muito também uma frase de Jesus, né? Esse versículo de Paulo nos lembra também uma frase, né, citada por Jesus, que diz o seguinte: então, a cada um segundo as suas obras. Nada acontece conosco que não seja uma consequência do que nós fizemos utilizando a nossa vida, digamos assim, por enquanto, né? O nosso corpo, a nossa vida, a pessoa que somos, a dedicação que damos à nossa vida, tanto ao bem quanto ao mal. A cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus. O que acontece é que esse tribunal diante de Jesus, que é mencionado por Paulo na carta aos Coríntios, é um tribunal que, se nós pensarmos bem e diante de tudo que nós estamos vindo, né, no decorrer desses anos, aprendendo no Aulas da Vida e à luz da nossa doutrina espírita, nós vamos ver que esse tribunal acontece dentro de nós mesmos. O tribunal, o julgamento, esse julgamento que é esperado em um tribunal diante do Cristo, é segundo a nossa experiência, ao que nós realizamos aqui no planeta Terra. E quem vai nos julgar neste tribunal somos nós mesmos. Quando nós tivermos a oportunidade de nos lembrar dos compromissos que fizemos outrora para esta vida, para esta reencarnação presente, aí sim nós mesmos estaremos num tribunal julgando de acordo, ficaremos felizes ou ficaremos tristes ou teremos alguma pena, mas que nós mesmos nos daremos. Nós faremos com que, ou mesmo te pediremos
uma nova chance para reparar, para redimir, para recomeçar. Importante dizer que nós devemos aproveitar essa experiência presente para trabalhar no caminho que nós já conhecemos também. Falei há pouco, né, que nós estudamos à luz da doutrina espírita. E em primeiro lugar, né, nós buscamos nosso aperfeiçoamento próprio seguindo os ensinamentos do nosso Mestre e Jesus. Então, o que está no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, é o que nós entendemos ser o melhor caminho. Mas por que sempre nós nos desviamos desses caminhos? Nós entendemos ainda muitas vezes, apesar de teoricamente a maioria de nós sabermos o caminho certo, nós ainda nos perdemos, nós ainda achamos que o trabalho é difícil, nós ainda não temos tanta paciência, tanta compaixão, tanta compreensão quanto deveríamos. E a boa vontade no trabalho, né, nessa seara do bem e do amor. E nós já sabemos que essa encarnação presente, essa existência presente, nos dá inúmeras oportunidades de elevação própria. Para continuar neste tema, nós devemos lembrar que nós aprendemos na nossa doutrina dos espíritos que nós temos uma vida espiritual. Nós somos espíritos e fomos criados por Deus. E nós temos uma vida espiritual e nós ganhamos a oportunidade, recebemos a oportunidade de viver várias experiências, sendo cada uma delas uma reencarnação, que tem o quê? O objetivo de aprimoramento intelectual e moral. Nós vamos ver na nossa doutrina que, às vezes, nós somos indagados por algumas pessoas que estão ingressando, e nós já vimos também essas indagações em alguns momentos sobre as pessoas quererem saber, terem uma curiosidade do que foram em vidas anteriores. Quem foram, por que eu estou passando por isso agora? O que será que eu fiz no passado? Nós vamos lembrar aqui que a nossa vida hoje, em todos os níveis, né, nós devemos nos preocupar não com o que nós fomos. Talvez seja uma curiosidade de todos nós, ou da maioria de nós, mas se ela não é permitida, é porque não é necessário. E aí, se nós adentrarmos neste tema, daí nós caminharíamos para uma outra palestra. Mas vamos voltar aqui à reencarnação. E por que muitas vezes nós indagamos, que eu gostaria de lembrar? O que é importante nós falarmos aqui e agora é que o nosso hoje, o nosso presente momento é que vai importar para o nosso futuro, é que é importante para o nosso futuro. O que nós já fomos, né? Se nós prestarmos atenção na nossa vida hoje, nós vamos ter pelo menos uma noção do que fomos, do que tivemos, do que fizemos em existências anteriores. Mas o importante é o momento presente e o nosso futuro depende do hoje. Então nós devemos nos atentar, focar a nossa atenção na nossa realidade e em todas as situações que nos acontecem durante o nosso dia e em todos os lugares pelos quais andamos, porque em todas as situações há uma lição. E pode ser que nós estejamos passando pelas lições sem as terem percebido. Então é importante que nós mantenhamos o nosso espírito no momento presente,
onde nós estamos, nós devemos estar não só de corpo, né? Presente ali em uma situação, no trabalho, numa reunião, num trabalho profissional ou filantrópico, não importa, ou em família, nós devemos estar ali presentes, sem entretenimentos fora. Se eu não estou prestando atenção no que está acontecendo comigo, pode ser que eu estou perdendo uma preciosa lição, a qual seria muito importante para mim. As reencarnações. Se vocês falarem, Ângela, mas como acontecem essas reencarnações, né? O que é uma reencarnação? Vamos lá. É um processo pelo qual o espírito recebe um novo corpo físico. Para quê? Para prosseguir o caminho, a sua transformação moral e espiritual, também intelectual. Mas nós recebemos um novo corpo, uma nova oportunidade para que o nosso espírito continue progredindo. O que acontece é que há também 3 tipos de reencarnação. Às vezes você pode pensar assim, mas eu voltei para o plano espiritual, né? Entendendo que somos todos espíritos, que estamos na Terra, que é uma escola bendita, em mais uma experiência. Mas digamos, por exemplo, que nós voltamos para o plano espiritual e estamos lá passando por determinadas situações que precisamos passar, ou que merecemos, ou que já conquistamos passar, reencontros e etc., no plano espiritual. Mas eu preciso voltar à escola bendita para aprender coisas novas, para reparar, para prosseguir, né, no meu progresso evolutivo. E algumas lições, elas são aprendidas aqui, no plano físico. Então, há 3 tipos de reencarnação. A reencarnação compulsória, que é sem prévia concordância do espírito, ele precisa voltar, então é tudo programado para que ele volte, sem, digamos que, às vezes até que ele queira, ou que ele tenha participado desse planejamento. Tem a reencarnação mista, né, que o espírito usa do seu livre-arbítrio e decide por si mesmo reencarnar. E são levados em consideração os débitos e os méritos. Então, para saber a condição em que esse espírito vem reencarnar. Ele decide vir e também ele participa, digamos assim, de um planejamento reencarnatório e é levado em consideração os seus débitos e os seus méritos. E há também a reencarnação livre, aqueles que querem voltar almas com espíritos, né, com um alto grau de pureza e que querem voltar para a Terra, em estado físico, reencarnado aqui, vivendo na Terra. Esses espíritos, né, que têm uma pureza e são espíritos mais evoluídos, eles vêm mais para as chamadas missões, né? São os espíritos missionários. E aí, trazendo esses novos dados, você aí vai pensando em que situação será que estamos. Certa vez, eu estava aqui no salão do Centro Espírita Amor e Caridade e ouvi uma explicação sobre reencarnação como prova ou como expiação, numa palestra proferida por Richard Simonetti. E até antes de dizer o que ele falava sobre prova, naquele momento, e expiação, eu quero trazer a vocês questões, né? Na verdade, uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 166, do capítulo 4, Pluralidade das Existências. Esta questão, ela depois é desmembrada, né, em mais 3 questões, porque Allan Kardec,
como a maioria de nós sabemos, ele fazia perguntas aos espíritos, não é? Os espíritos, o espírito da verdade, e eles respondiam. E Allan Kardec pergunta o seguinte: a alma não alcançou a perfeição na vida corpórea como acaba de se depurar? Como acaba de se depurar, se ela não alcançou a sua perfeição na vida corpórea? Aí os espíritos respondem, suportando a prova de uma nova existência. Se ele não conseguiu se depurar em uma, que é alguma coisa que podemos dizer quase impossível, né? Porque há muito que cada um de nós, espíritos, se desenvolver, ele ganha uma nova existência como prova para continuar se depurando. Allan Kardec, depois de ouvir essa resposta, pergunta o seguinte: como a alma realiza essa nova existência? E por sua transformação, é por sua transformação como espírito? E aí os espíritos respondem: depurando-se a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida material. Para que um espírito sofra essa transformação, ele deve passar por uma vida material. Sem isso, eles estão dizendo aqui que, sem dúvida, essa depuração não vai acontecer se não passarmos por aqui. Aí Kardec pergunta: a alma passa, pois, várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o seu desejo, de que nós nos mantenhamos, né, na ignorância, quando não aceitam a reencarnação, que há várias vidas e que nós precisamos voltar ao corpo físico para nos melhorarmos, para transformarmos, para nos depurarmos. Ainda é perguntado: parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? O espírito reencarna em um novo corpo? E aí a espiritualidade responde: é evidente que sim. A cada vez que nós nos reencarnamos, nós precisamos de um novo corpo. Essa questão, se aprofundada, é lindíssima, é belíssima. E em um outro momento nós podemos aprofundar. E qual é o objetivo da reencarnação? E aí é aquela frase, aquela afirmação que nós colocamos no início da nossa conversa, da nossa reflexão. Qual o objetivo da reencarnação, então? Pergunta Kardec à espiritualidade. Eles respondem na pergunta 167. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Muitas vezes nós olhamos situações de irmãos nossos e muitas vezes já ouvimos: mas por que uns sofrem tanto e os outros não sofrem? Por que uns têm tanto e o outro não tem? Acontece que todos nós estamos vindo de experiências anteriores e quem hoje não tem pode ter no passado tido muito e aprendeu as lições daquela ocasião e que agora precisa aprender outras lições e vice-versa. O que acontece é que nada é por acaso. O acaso não existe. Quando nós falamos em prova ou expiação, do que mesmo se trata essa prova material citada, né,
na resposta dos espíritos a Kardec. E o que é prova, segundo Kardec? O organizador da nossa doutrina espírita, né? Kardec, vou até ler para vocês, conceitua prova como uma experiência, demonstração ou ensaio. E conceitua expiação como cumprimento de uma pena. Ora, acabamos de dizer que há as reencarnações compulsórias, aquelas em que o espírito não participa do planejamento reencarnatório, ele simplesmente deve vir. Nesta hora, as provas, né, o que ele vai passar, as situações que ele vai passar aqui na Terra, ele não pôde escolher, ele não pôde conversar sobre, ele não pôde participar, é compulsório. Você tem que ir, reencarnar para melhorar em algum aspecto, para reparar alguma coisa. E neste caso da expiação, quando ele fala aqui, é como cumprimento de uma pena, débitos anteriores, de experiências anteriores, fazem com que ele precise, esse espírito precisa voltar e viver experiências para se, digamos, reparar mesmo, para redimir, para fazer de novo. O que ele vai passar aqui, esse espírito que estamos citando um exemplo, se ele disser assim, por que eu sofro tanto? A partir desse momento, talvez se você que pensa assim, por que eu sofro tanto? Talvez a pergunta devesse ser, Senhor, qual a lição que devo aprender diante dessa situação que eu estou vivendo? Porque se estou vivendo isso agora, talvez seja uma consequência do que eu pratiquei, do que eu fiz, do que eu passei outrora. E é algo que não vai adiantar agora nós nos lamentarmos do que já passou. Importante nós, como dissemos no início da conversa, nos preocuparmos com o que estamos vivendo agora, com a oportunidade nova de fazer diferente ou de fazer a diferença. E a prova, ela é uma nova experiência aqui na Terra, é algo mais leve. E eu falei que ia dizer, né, o que eu lembro que Richard Simonetti falava, né, que a prova é quando nós vivemos aquela situação que é um pouco mais leve e que mesmo que seja difícil, desafiadora para mim hoje, eu pense, Senhor, se eu estou passando é porque eu devo passar, então eu vou aprender essa lição e vamos em frente, com fé eu vou conseguir vencer. É uma situação mais de prova, é onde ele dizia que nós aceitamos melhor e vamos seguindo em frente. Uma situação de expiação, em palavras mais simples, ele dizia, foi dito aqui, Kardec considera uma pena, né? E Richard Simonetti dizia nessa oportunidade no salão, em palestra pública, que a expiação seria o caso, né, daquelas situações em que nós não nos conformamos de passar por tais situações. Mas por quê? Logo eu? Por quê? De novo? Por quê? É quando nós nos revoltamos com determinadas situações em que nós vivemos. Essa sim pode ser considerada uma expiação. Agora, vocês me perguntam, Ângela, mas então toda vez eu posso considerar que é prova e expiação de acordo com essa visão? Tudo depende. Cada um de nós passa por situações diferentes, temos existências diferentes, experiências diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E o importante, tanto na prova ou na expiação, nós sempre estamos em contato com Deus, nosso Pai.
com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso Mestre, e entendermos que a reencarnação não é um castigo. Reencarnação é uma nova oportunidade que temos para iluminar o nosso espírito. É uma oportunidade que temos de estar aqui com recursos, com pessoas queridas, com pessoas e espíritos afins, a fim de que nós possamos trilhar caminhos mais retos, caminhos onde eu procure fazer o bem, pensar o bem, e sempre ali, visando e sabendo que Jesus está zelando, guardando, esperando, contando conosco. Então, a reencarnação, meus amigos, meus irmãos, não é um castigo. A reencarnação é uma dádiva. Ela existe pela bondade, pela misericórdia divina. Eu sei, há muitas pessoas ainda hoje que ainda não acreditam na reencarnação, que é uma bandeira, né, da doutrina espírita, assim como é a caridade e o amor é para Jesus. E a caridade para os espíritas. Eu sei, há muito ainda o que aprendermos, eu falo em aspectos gerais. Mas um dia, todos nós vamos entender que de onde vêm aquelas crianças superdotadas, podemos dizer que são gênios, a lembrança de uma criança aos 3, 5 anos de idade tocando ao piano, tocando Mozart, tocando Beethoven, Chopin. A criança, até peguei o nome dele, Davi Giordani, que nós temos acompanhado na rede, que é um menininho prodígio, uma criança, embora o espírito seja já evoluído e muito estudado, ele chamado de um menino, né, um médico, menino médico cardiologista, que ao ser indagado por aspectos dentro da medicina, por conceitos dentro da medicina, ele consegue responder, fundamentar, sem nunca ter estudado nesta existência sobre isso. E para muitos de nós, né, pela idade dele, poderíamos até entender que não teria capacidade e todo aquele vocabulário, todo aquele entendimento, já comprovado também por colegas, podemos dizer assim, médicos. Então, de onde vem isso, né? De lembranças de reencarnações anteriores. Agradeço a atenção de todos vocês. Continuemos a refletir sobre tudo isso e lembremos-nos, a reencarnação é uma dádiva de Deus. É uma bênção. Então que nós possamos aproveitar cada minuto, cada lição para nos mantermos no caminho reto do bem, do amor, da justiça, onde nós possamos nos lembrar que nós sempre dizemos que precisamos de Deus e de Jesus, mas também lembremos-nos de que Jesus também espera por nós no caminho do bem e do amor. Que Jesus nos abençoe e abençoe todos os nossos lares, hoje, agora e sempre.